Fala, meus amigos e minhas amigas, última sexta-feira do mês e você já sabe o que é que nós fazemos aqui pelo canal Construindo Riqueza. Nós fazemos os nossos aportes do mês. Mas antes de mais nada, eu quero mostrar para você o rendimento da nossa carteira de renda fixa, tá? Excluindo ações, fundos imobiliários, criptomoedas. Verifica aqui. Quase 16 mil reais em rendimentos ao longo desse ano, né? E com certeza, até o próximo dia de 31, tá? Nós estamos gravando esse vídeo no dia 23, tá, de dezembro, embora a gente vá publicar somente na última sexta-feira. Nós estamos gravando esse vídeo um pouquinho antecipado. Por que antecipado hoje? Porque nós estamos numa semana comemorativa. É Natal, é Ano Novo, então nós estamos gravando um pouquinho antes para que a gente possa entregar esse resultado. Então, até o dia 31, a gente vai ultrapassar os 16 mil reais em rendimentos ao longo desse ano. Será que esse valor já faria diferença na sua vida? Então, vem com a gente, vamos ver o que a gente vai fazer hoje, tá? Antes de mais nada, eu quero dizer para vocês que nós somos filhos de Deus também, então nós temos contas de final de ano e por isso o aporte desse mês vai ser um pouquinho reduzido. Mas no final do ano tem 13º, não é para aportar mais? Sim, é para aportar mais. Só que esse mês em específico, tive o aniversário do meu filho, né? E algumas outras despesas inesperadas, e a gente vai aportar um pouquinho menos, mas a dinâmica do aporte tem que seguir, tem que continuar. Então, vamos juntos, vamos ver o que a gente vai fazer hoje, quais são os aportes que nós vamos fazer hoje. Vem com a gente e vamos juntos investir agora no aporte do mês de dezembro. Vem comigo. Vamos para a tela do computador, ver o que a gente vai trazer hoje de aporte. Tá lembrando, não é recomendação de investimento. Não invista porque eu estou investindo. Invista porque você analisou, você estudou e você chegou a essas conclusões, tá? Vem para a tela do computador e vamos comigo hoje investir aqui na prática. Nós vamos investir hoje R$ 565. Quando eu iniciei esse quadro aqui no nosso canal, a nossa meta era de fato investir algo em torno de R$ 500 por mês. Só que a gente investiu 500 no primeiro, 600 no segundo, 700 no terceiro, 700 no quarto mês. E então, nós, esse mês, vamos ter que investir R$ 565. É bem menos daquilo que a gente esperava investir. A gente esperava investir pelo menos 600 esse mês, mas a gente espera retornar à normalidade com 600, R$ 700 ao longo dos próximos meses, tá? E você pode me ajudar, né? Se você quer que eu compre mais ativos, se você quer que eu traga mais informações, deixe o seu joinha, deixe o seu gostei, tá? Porque isso nos motiva a estar entregando mais, isso faz com que o YouTube possivelmente no futuro venha monetizar o canal e nos possibilite fazer maiores aportes. Mas por enquanto, vamos aqui com as nossas forças, vamos com o que a gente tem, tá? Então, vem para a tela, vem comigo. Então vamos lá, né, gente? Eu tinha falado para vocês que nós iríamos investir em uma ação nova, que seria a BBSE3, tá? Só que nós optamos por não investir, já que nós também teríamos fundos imobiliários para investir e o nosso aporte seria reduzido. Nós também gostaríamos de ter feito aqui um aporte na USDT, tá? Que é uma cripto de dólar. O dólar subiu nos últimos dias, mostrando o acerto da nossa leitura já do mês passado, quando nós falamos sobre o aporte em USDT. Naquela ocasião nós aportamos ali um recurso em USDT. Se você quer ver o vídeo, procura aí, volta aí que você vai ver o vídeo que a gente fez no mês passado, onde nós investimos em USDT, tá? Mas esse mês a gente tirou tanto a BB Seguridade, como também tiramos aí a USDT, devido à redução do nosso valor no aporte, tá? É possível que, como eu sou empresário, tenho um comércio, né, que eu venha fazer algum aporte até o final do ano, extra, e acabe compensando, tá? O mais certo é que serão R$ 565. Em breve a gente pode acabar aportando um pouquinho mais, mas é R$ 565. E fatalmente, tendo em vista já a certa final de ano, seria necessário analisar ações, muito provavelmente o nosso aporte deve ser em USDT. Então, se a gente tiver recursos para fazer mais um aporte, esse aporte vai ser em USDT, vai ser em dólar. Tá? Então vamos lá. Primeiro aporte do mês que nós fazemos, Caixa Seguridade. Caixa Seguridade não tem muita coisa especial. Por que a gente está apostando em Caixa Seguridade? Primeiro porque a Caixa Seguridade tem entregado aqui uma correção, que é um movimento perfeitamente normal. Tá? É uma empresa que tem um potencial de valorização, ou seja, o ramo de seguradoras é um dos ramos mais perenes.
mais importantes da Bolsa. Então, se você quer ter uma renda, se você quer uma valorização interessante, as seguradoras certamente são bastante fiáveis para esse foco, né? Então, nós temos um dividend yield aqui. Eu acho que não está mostrando para vocês, né? Tá, deixa eu botar na... Aí, chegou. Então, nós temos um dividend yield aqui de 7,90%, tá? Que é bem relevante. Então, normalmente, trazendo aqui o gráfico de novo para vocês, olha. Nós temos então aqui um dividend yield em queda, dividend yield não, uma cotação em queda, né, uma correção. A gente espera que isso aqui possa, né, aqui está no momento de lateralização e possa retomar o seu crescimento. Né? Então, é uma empresa que tem aqui uma rentabilidade real, o investidor 10 agora mostra, sabe, de rentabilidade real bem interessante, né? Tem aqui um dividend yield de 7,9, não é um dos dividend yields mais interessantes, porém é um dividend yield bastante considerado. Tá? Então teve uma valorização de quase 20% ao longo dos últimos 12 meses, né? Tem um PL de 11,13 e um PVP de 3,62. Então é um ativo que a gente tem tido uma boa valorização. Vou mostrar aqui para vocês, olha, a Caixa já valorizou 7%, nosso aporte muito pequeno, apenas R$180 em Caixa de Seguridade. Tá? Então, por isso a gente vê margem para estar aportando, tá? na Caixa de Seguridade. A nossa segunda ação que nós já aportamos, ISA Energia, também segue uma lógica bem parecida com Caixa de Seguridade. Nós temos adotado, gente, a seguinte dinâmica. Em um mês a gente foca nos fundos imobiliários, no outro a gente foca nas ações. Então, mês passado a gente focou em ações. Então, esse mês nós estamos focando mais em fundos imobiliários. Então, seguindo essa lógica, seguindo esse padrão, nós estamos investindo nesse mês justamente em posições bem pequenas na nossa carteira, ou seja, ISA Energia e Caixa Seguridade. Tá? Então nós estamos investindo para aumentar nossas posições, não necessariamente porque houve alguma alteração. Né? ISA Energia tem aqui um dividend yield de 9,17%, que é basicamente quanto seu dinheiro vai render ao longo de um ano. Tá? Teve uma valorização de 21%, e ela faz um movimento. Ó. Veja que a Caixa, gente, aqui, ó, a Caixa entregou uma queda, está lateralizando, ou seja, está aqui seguindo lateral, sem subir, sem baixar. Tá? A ISA Energia fez a mesma coisa, olha. Subiu, queda, lateralizou, desceu mais, né, subiu, fez um ralizinho aqui e vem recuperando. A gente espera que a Caixa faça um movimento bastante parecido ao longo dos próximos dias, tá? E meses. E a gente entra onde de fato nós estamos investindo nesse mês, tá? Que é no setor de fundos imobiliários. Tá? E aqui uma informação muito relevante e muito importante. Segundo dados divulgados da inflação, tá, o IPCA 15, a inflação entrou no teto da meta, o que sinaliza uma probabilidade de cortes de juros, tá, na Selic já a partir do mês de março. Alguns setores do mercado já esperavam um corte em janeiro. Em janeiro fica muito difícil porque a meta da inflação ela entrou no teto, ela não tem uma margem, ela acabou de entrar no limite, que é 4,5%. Ou seja, é preciso que essa meta ela caia ali por volta de 4,3%, 4,2% para ter uma margem, para ver como o mercado vai se comportar. Imagina, chegamos em 4,5%, baixa a taxa de juros logo em janeiro e a inflação retoma, volta para 5%. Então, o que é que o Banco Central vai fazer? Vai esperar a inflação baixar para 4,2%, 4,1%, 4,3%, e aí ele vai sim começar a baixar gradativamente essa taxa de juros. E ele vai vendo se a inflação vai subir de novo para 4,5%, 4,6%, e aí, quem sabe, precisar novamente arrochar, ou se simplesmente ele vai baixar a taxa de juros e nós vamos ter ali uma manutenção da inflação de forma controlada. Tá? Então, nesse sentido, por que a gente está apostando nos fundos imobiliários de tijolo? Porque os fundos imobiliários de tijolos, quando nós temos uma queda na taxa Selic, nós temos então a valorização desse tipo de fundo. Tá? Então, por isso, hoje a gente está focando. No mês passado, nós diminuímos nossos aportes em fundos de papel, e esse mês nós focamos integralmente em fundos de tijolo. Tá? Então, nós vamos ter aqui, nós vamos comprar hoje, né, o XPML11, que nós já temos, XPML11. Deixa eu mostrar para vocês aqui na nossa carteira. Tá? Ó, a gente já tem hoje XPML11, é a segunda maior posição na nossa carteira, tem uma valorização de 5%. Tá? Considerando os dividendos, chega até 9% de valorização, tudo bem, no XPML11. Um fundo bem interessante, porque já tem uma variação aqui de 23%, quase 24% ao longo desse ano. Tem uma liquidez diária de 19 milhões, que é uma das maiores liquidez diária. Tá? Nesse momento ele está com PVP em 1, mas quando a gente comprou, as nossas compras foram realizadas lá por volta do dia
a 22, 21 de dezembro, ele estava abaixo de 1, né? Mas a gente acabou comprando. Tá? Então pegou um PVP um pouquinho abaixo, um pouquinho descontado, hoje está no seu valor patrimonial justo. Tá? E a gente tem então um dividend yield de 10,19%, bastante relevante para um fundo imobiliário de tijolo. Tá? O nosso próximo fundo é o CPSH11. Eu falei para você que o CPSH adquiriu recentemente, tá? O que? O CPSH ele adquiriu um dos maiores shoppings do Rio Grande do Norte, que é a nossa região. Né? E nós, por obviamente, analisando todo o fundo, né, entendemos que é um fundo de shopping interessante. Tá? Tem uma liquidez legal, diária. Olha, vamos trazer aqui para vocês uma liquidez de 10 milhões, muito próximo aqui do XPML, que é 19. Metade, sim, mas se a gente pegar outros fundos que tem 3 milhões, 1 milhão, então é um fundo bem relevante, o CPSH11. Teve uma valorização de quase 40% ao longo dos últimos 12 meses e tem um dividend yield muito interessante de 11,58%. Tá? E aí a gente chega, gente. Esse vídeo, obviamente, é um vídeo um pouquinho mais rápido. É fim de ano, a gente quer confraternizar, quer seguir para as nossas festas de fim de ano, né? Então, vamos lá. A gente chega na aquisição que nós fizemos. Nós adquirimos 2 novos fundos imobiliários de tijolo para o nosso portfólio, tá? De investimento. A gente chegou a 9 ativos. E acredito eu que ao longo dos, pelo menos, os próximos 3 meses, nós não vamos comprar novos fundos, nós vamos focar em aumentar a nossa exposição nesses fundos. Então nós temos ali, nós adquirimos o XPLG11, que é um fundo de lajes corporativas, e o HGRE11. Também, não, na verdade o XPLG é um fundo de logística, melhor corrigir, tá? E o HGRE11 é um fundo de lajes corporativas. Lajes corporativas têm tido aí uma redução de vacância interessante. Eu já trouxe para vocês em outros vídeos que o home office ele tem diminuído no Brasil. É um modelo de trabalho que tem sido superado. Né? E com isso, as lajes corporativas voltaram a ser procuradas. Você vê que o HGRE11 teve uma valorização de 36% ao longo do último ano. E vem crescendo aí nos últimos 3 meses cerca de 6% ao mês. Tá? Tem uma liquidez diária de 2,41 milhões e está entregando um dividend yield de 9,42%. E os fundos de lajes corporativos ainda tem um detalhe bem interessante. O PVP deles, que é o preço sobre o valor patrimonial, tem indicado que esses fundos estão com um mega desconto. Eu acredito que quando eu comprei esse fundo, ele estava em 0,78 e ele já está 2 dias depois em 0,80, o que tem demonstrado que esses fundos têm tido valorizações e podem recuperar fortemente o preço ao longo dos próximos meses. Então, fundos de lajes corporativas e os fundos de logísticas são fundos para nós estarmos aí bem atentos. Então, o XPLG11, fundo da XP também extremamente tradicional, tá com dividend yield de 9,31%, liquidez de 3,65 milhões, também abaixo do PVP. A gente pegou esse fundo segunda ou terça-feira agora com 0,95%, também já cresceu seu valor patrimonial, vem numa exponencial aqui, tá? Valorizou em média 6,90 nos últimos 3 meses, 3% no mês passado. Então, é um fundo imobiliário também de tijolo que vem nos agradando muito. Tá? Então vamos agora ver como é que ficou a nossa carteira após os investimentos. Então nós temos aqui, gente, hoje Petrobras e Banco do Brasil indicando as nossas maiores posições. Né? Depois nós temos Sanepar, Isa Energia, Caixa Seguridade e Bradesco. Tá? A nossa rentabilidade é cerca de 2,51%. Lembrando, gente, a gente só começou a investir aqui, tá? Em maio. Então é uma amostragem muito pequena. Tá? E nossos fundos imobiliários são novos, fundos imobiliários, Vigir 11, XPML, BTCI, BTHF, GARI 11, HSLG, a maior parte hoje é em fundos de tijolo. Você gostou do nosso vídeo? Gostou da nossa análise? Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, deixar o seu gostei e nos acompanhar na nossa construção de riqueza. Até o próximo vídeo. Feliz Natal para você, um próspero ano novo a você e a sua família.